Olá, povo de Deus, eu sou o professor Rodrigo Monteiro, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a volta de Jesus e as profecias, né? Hoje nós vamos estudar o Apocalipse capítulo 3, começar a estudar ele, porque ele é um capítulo cheio de detalhes, cheio de informações, então não vai dar tempo da gente terminar o capítulo hoje. O capítulo 13 ele tem as suas divisões. Então a gente vai pegar algumas partes para ir entendendo a, o desenvolvimento do capítulo, as suas profecias, os seus símbolos, que é um capítulo rico em símbolos. Mas antes da gente começar o nosso estudo, já dá um like no vídeo, já compartilha, já se inscreve no canal, espalhe esse vídeo para todo mundo, vamos fazer a mensagem de Deus conhecida. Conto com seu apoio, tá bom? Passa aí para seus parentes para eles se inscreverem no canal, né? A nossa série agora está começando a partir para o final dos estudos, mas enfim, vamos ter vários outros estudos também para frente, tem alguns projetos para passar para vocês, tá bom? Então compartilha o vídeo, o canal aí, para que a palavra de Deus alcance mais pessoas. Hoje eu vou fazer, como é muito cheio de detalhes para eu poder ir devagar com vocês, eu vou fazer só na Bíblia. Então, aconselho você que vai acompanhar esse vídeo, pega a sua Bíblia também. A gente vai ficar indo e voltando da Bíblia um pouco entre o Apocalipse 13 e Daniel capítulo 7, que a gente já estudou no passado. Se ficar alguma dúvida, vocês podem voltar lá, o vídeo está no meu canal, tá bom? Então vamos estudar, vamos dar início aos nossos estudos. Antes eu peço para você então fechar os seus olhos e orar comigo, né, para que Deus nos dê iluminação para entender esse assunto. Pai querido, pedimos agora que o Teu Santo Espírito esteja trabalhando em nossa mente, para que a gente possa compreender esse capítulo tão especial da Bíblia que traz tanta informação para a gente. Peço que Ele nos ilumine, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê a capacidade de absorver as informações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Tá pronto? Pegou sua Bíblia? Então vamos lá. Apocalipse capítulo 13. A gente vai por partes, tá bom? Então vamos lá, eu vou começando a leitura, você vai acompanhando comigo e a gente vai ver nos detalhes. Apocalipse 13, versículo 1. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nome de blasfêmia. Então vamos lá. Aqui já deu um monte de informação. Como assim sai do mar um animal gigante? Não. A gente lembra que eu comentei lá no começo dos nossos vídeos as profecias são símbolos, simbólicos, que Deus vem do maior para o menor e trazendo detalhes. Aqui são símbolos que Deus deu para João, para ele colocar aqui, para marcar algumas características. Então aqui é importante a gente saber o que é mar, o que é besta, o que é chifre, o que é cabeça. A gente precisa entender essas informações para conseguir decifrar aquilo que está no capítulo. Vamos compreender então o que é mar. Apocalipse capítulo 17 vai explicar um pouquinho para a gente o que é mar. Avança umas folhinhas aí da sua Bíblia, o versículo 9. Não, versículo... É no capítulo 17, o versículo me fugiu da minha anotação. Versículo 15. 17 e 15. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a mulher, a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então aqui é mar. Lembra, a gente estudou lá no Daniel capítulo 7, que os animais saíam do mar agitado, de nações, povos, multidões, e no caso por ele estar agitado são guerras. Então, lá no Apocalipse 13, o mar é povos, multidões, nações e línguas, ou seja, é um lugar habitado, um país, um continente, algum lugar assim, com gente, com sociedade, né? E uma besta, o que é besta? Lá no livro de Daniel, capítulo 7, o versículo 23 vai ajudar a gente a compreender. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra e pisará os pés e fará em pedaços. Então,
olha lá o versículo 17, volta um pouquinho. Esses grandes animais, que são quatro reis que se levantarão sobre a terra. Ou reis ou reino. Então, animal, besta, que é um animal, é um reino, um poder político, um reino, uma nação. Então a gente vê que é uma nação, o Apocalipse 3 a gente já vai montando o quebra-cabeça. É uma nação que se levanta de povos, multidões, nações e línguas. Essa besta, que é uma nação que levantou do mar, que são povos, multidões, nações e línguas, tinha 10 chifres. O que são chifres? Volta lá no Daniel capítulo 7, o versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, chifres é um reino que se levanta de outro. Tá certo? Então, o reino original, a besta, e os chifres são reinos que se levantam daquele lá. É uma como se pode, a gente poderia entender assim, uma divisão desse reino. Tá certo? E aqui fala no Apocalipse 13, fala que os 10 chifres têm 10 diademas. Diadema é coroa. No Apocalipse tem 2 tipos de coroa. É estéfano e diadema. Estéfano é coroa de vitória, que aparece lá no capítulo 4 que a gente estudou, e diadema é coroa de reinado, tá certo? Então, é uma besta, é um país que ele depois se divide em 10 e fala também que tem 7 cabeças. O que é cabeça? Vamos lá no Apocalipse 17 de novo, no versículo 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada, são também 7 reis, ou seja, também simboliza reinos. As cabeças também simbolizam reinos. Em profecia também, monte também significa reino. Por isso que aqui fala que é 7 montes. São também 7 reis, que de origem ali. Então tem uma besta, um poder, que ele envolve 7 reis, e ele se divide em 10 reinos, depois pela divisão dos chifres. Mas ainda está um pouco confuso, mas vamos lá, vamos ler o versículo 2 do Apocalipse 13. Olha só, gente, aqui vai começar a entender. A besta que vira é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui a gente vai precisar usar da memória, porque não vai dar para a gente ler o texto todo. Mas lembra lá no Daniel capítulo 7, quais eram os animais que se levantaram do mar agitado? Leão, urso, leopardo. E depois teve o animal terrível e espantoso. Olha só, então aqui que interessante, essa besta, ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca de leão. É aqueles reinos, exatamente aqueles reinos lá. Mas 7 cabeças por quê? O leão, uma cabeça, o urso, uma cabeça. Lembra que o leopardo tinha 4 cabeças, depois tinha um animal terrível e espantoso. Esse reino, ele tem a ver com aqueles lá, com aqueles que se levantaram lá em Daniel 7. Esse reino aqui da besta que emerge do mar, ele tem a ver com eles. Só que aqui tá tudo misturado. Lá cada um é um reino. Aqui tá tudo misturado. Por quê? Porque esse reino traz características daqueles 4 reinos lá. Tá certo? E aqui fala que o dragão deu poder e autoridade a essa besta. A gente viu no último estudo, Apocalipse 12, que o dragão é Satanás utilizando o Império Romano. Essa besta, ela recebe a autoridade do Império Romano. Olha só que interessante. Quem que recebe a autoridade do Império Romano? A gente vai ver mais algumas características para a gente conseguir decifrar. Vamos lá. Esse reino também tem uma outra situação. Olha só o versículo 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então uma das cabeças desse reino, dessas cabeças receberia uma ferida mortal, mas se curaria. Então olha só as características, vamos montando essas características. É um poder que surge um poder político que surge de nações. Esse poder teria 10 chifres, que é a divisão dele, e 7 cabeças, que representam aqueles reinos lá de Daniel 7, e também teria nome de blasfêmia. E lá Daniel 7 explica que essa besta tem a ver com Daniel 7, porque o versículo 2 cita aqueles impérios lá do leão, do urso, do leopardo.
tá certo? Recebe a autoridade de Satanás através do Império Romano. E olha só o versículo 4. E adoraram o dragão, porque deu sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Aqui agora começar mais uma característica, o versículo 5. Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. 42 meses. Vamos voltar lá no Daniel capítulo 7. Quero ler um versículo interessante com vocês. Daniel 7:25, que diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E aqui está falando que essa besta vai agir 42 meses. Segundo Daniel 11:13, um tempo significa um ano. Então, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. 42 meses lá do Apocalipse 13, segundo o calendário que eles utilizavam na época, dá 3 anos e meio. Está falando do mesmo período. Essa besta que se levanta do mar age no mesmo período que a gente viu lá em Daniel capítulo 7, da ponta pequena, do chifre pequeno, que simbolizava Roma papal. E as características do que acontece também, fala que é uma boca, foi dado arrogâncias e blasfêmias, e ali no 7:25 fala que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, mudará os tempos e a lei. Olha só, vamos continuar a leitura do Apocalipse 13, versículo 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos vencesse. Olha só a semelhança com o Daniel 7:25. Deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Igual aconteceu com Roma papal, acontece com esse aqui. A gente pode chegar à conclusão de que está falando da mesma entidade. A ponta pequena, o chifre pequeno lá de Daniel 5, que é Roma papal, é o mesmo poder apresentado aqui na primeira besta do Apocalipse 13. É o mesmo poder, só que lá com alguns detalhes e aqui com outros detalhes. Lembra que Deus vai trazendo o maior para o menor, trazendo informações? Aqui de novo ele está falando do Império Romano papal, que recebeu o poder do Império Romano, do dragão, lá do capítulo 12, que é Satanás utilizando o Império Romano. E por que o Império Romano deu poder ao Império Papal? Olha só, agora vai começar a fazer mais sentido. O Império Romano caiu, ele não foi tomado por outro império. Ele foi dividido em 10, igual a quantia de chifre que tem aqui, a besta que sobe do mar. Ele se dividiu em 10. Para que o poder romano continuasse governando aquelas 10 nações, no ano 508 depois de Cristo, foi instituído que todos os bispos dessa região de 10 países lá deveriam obedecer ao bispo de Roma. Foi daí que surgiu o papado. Tá certo? Aí, voltando lá em Daniel 7, como 3 países não quiseram obedecer, e durou 30 anos a guerra, em 538 caiu o terceiro reino e o papado assumiu o poder então. Aqui está falando dessa mesma força do Império Papal, que recebeu a autoridade do dragão. Então, é interessante também que no versículo 4 fala que adoraram o dragão e adoraram a besta. Então, além de ser um poder político, é também um poder religioso, porque envolve adoração. Então, é um poder político que saiu de povos, multidões, nações e línguas, que envolvem 10 reinos, que tem as 7 cabeças, que é referência àqueles 4 impérios lá que a gente viu no Daniel capítulo 7, e ela recebe adoração, além de um poder político, é também um poder religioso. A gente sabe que o Império Papal governou o mundo. Aqui, no caso, esses 2 versículos que a gente leu, Daniel 7:25 e Apocalipse 13:5, fala de um período de 3 anos e meio. Segundo Ezequiel, Ezequiel 4, capítulo 6 e 7, cada dia equivale a um ano em profecia. Então, 3 anos e meio,
ou 42 meses, e a gente vai ver também mais no capítulo 12, falou lá sobre 1260 dias e anos, é o mesmo período. Durante 1260 anos, o papado assumiu o poder em 538 depois de Cristo e foi até 1798. E lembra que aqui uma das cabeças da besta foi ferida mortal? Em 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão, aprisionou o Papa Pio VI e foi desfeito o poder político de Roma Papal. Né? Então ela foi golpeada como de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilha após a besta. No ano 1929, Benito Mussolini devolve ao Roma Papal um território, fazendo dela de novo um poder político, que é o que existe hoje lá, como o Vaticano. Então agora é um poder religioso e um poder político. A ferida mortal ainda não foi plenamente curada. Mas o que perdeu o poder político no passado, virando só religioso, voltou a ter um poder político agora. Né? Então, aqui está falando de Roma Papal. Fala que o versículo 6 e 7 fala que ele falaria blasfêmias contra Deus, fala que pelejaria contra os santos e venceria os santos. É todo aquele período de perseguição em que qualquer um que se levantasse contra a igreja ou contra o governo papal morria como herege, como inimigo da igreja. Exemplos é John Hus, John Wycliffe, Lutero, apesar dele não ter morrido, mas foi perseguido, Jerônimo, Zwinglio. Todos eles foram perseguidos por ir contra a igreja, por ter uma liberdade de consciência. As pessoas morriam, eram perseguidas. Vocês com certeza já ouviram falar da Santa Inquisição, que perseguia todos aqueles que eram contrários à igreja. Então, os santos foram vencidos durante 1260 anos até ela perder poder civil e não poder mais perseguir pessoas em 1798, quando o general Berthier prendeu o Papa Pio VI a mando de Napoleão. Então aqui, a besta que emerge do mar é Roma Papal, tá certo? Vamos só continuar o restinho aqui até o versículo 10 para a gente ir encerrando essa parte, que a gente vai ter que parar aqui, porque do 11 em diante já é uma outra situação. Então, olha só, o versículo 8 do Apocalipse 13. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aquele cujos nomes não foram escritos no livro da vida, que foi morto desde a fundação do mundo. E Deus faz aqui uma ameaça. Se alguém leva cativeiro, para cativeiro vai. Era o que acontecia com Roma Papal quando aprisionava as pessoas. E ele iria também para cativeiro, foi o que aconteceu com o Papa Pio VI. Se alguém mata a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então o Apocalipse capítulo 13, ele está relembrando uma história. Por quê? Quando a gente chegar na segunda parte, a gente vai entender o porquê que Deus relembrou essa história. Porque o que aconteceu no passado vai trazer à tona de novo num período futuro. Eu comentei no último estudo que a gente ia começar a ver as coisas para o futuro, então a gente já começou. Já tem um plano de fundo para coisas que vão começar a acontecer e já estão acontecendo e vão começar a acontecer no futuro, que é o que a gente vai estudar do 11 em diante do Apocalipse capítulo 13. Então é importante lembrar dessa história do Império Papal, que aconteceu do ano 538 até 1798, em que os que acreditavam nem tinham acesso à Bíblia, né? Mas aqueles que conseguiram ter acesso à Bíblia, passaram a acreditar na Bíblia, foram perseguidos e mortos. Até que começou a reforma com Lutero, mas enfim, foi um período terrível, as pessoas eram torturadas por conta de sua fé. É até interessante vocês pesquisarem, depois pesquisem na internet, é o dia de São Bartolomeu. Como é que foi, quantas pessoas morreram por conta de sua fé. Tá certo? Pesquisa aí depois, joga no Google. É o dia de São Bartolomeu. Então é importante a gente ter em mente que essa besta, essa autoridade político-religiosa, ela foi ferida, mas a ferida seria curada. A gente viu isso no versículo 3, seria curada, e começou a ser curada quando devolveu o poder político para o Roma Papal. Tá certo? Então a gente precisa ter isso em mente, porque de acordo com o que a gente vai estudar no próximo estudo, são coisas que vão voltar a acontecer. Tá bom? Se ficou alguma dúvida, algum questionamento, aí eu sei que é muito rico em detalhes,
põe aqui na descrição do vídeo ou manda um e-mail que vai estar aqui também põe aqui nos comentários, não na descrição, põe aqui nos comentários do vídeo, se ficou com uma dúvida, e o meu e-mail vai estar também na descrição. Manda lá um e-mail se ficar com alguma dúvida, algum questionamento, ou se tiver alguma observação, algum conhecimento diferente, manda lá para mim, que eu também gosto muito de ver posições, entender o que as pessoas entendem sobre os capítulos que a gente estuda. Pode mandar para mim, não tem problema. Tá certo? E antes de eu encerrar aqui, eu quero compartilhar uma experiência com vocês que eu tive essa semana. Eu fui visitar na quarta-feira a CPB. O que é CPB? Casa Publicadora Brasileira. Ela é a editora dos Adventistas do Sétimo Dia. Eu fui lá fazer a visita junto com um grupo de pessoas, um lugar impressionante. A gente vê aquela quantia de livros sendo produzido, a espiritualidade que aquele lugar levanta. Tivemos 2 palestras lá com o pastor Michelson Borges, né? Eu vou colocar o canal dele aqui na descrição também do vídeo, e uma palestra com o pastor Vinícius, que é apresentador da Novo Tempo também. Então, foi impressionante, aprendi muito. Vou colocar algumas fotos aqui na sequência, só do lugar lá para vocês verem como que é, mas mostra a importância e o carinho de Deus por nós. Por quê? Porque Deus fez ricos materiais para manter o seu povo fiel, para trazer conhecimento. Eu quero mostrar um que a Casa Publicadora está levantando agora, está começando a divulgar, que enriquece o nosso conhecimento, que é esse livro aqui, ó. Espero que dê para vocês verem, ó. As 3 Mensagens Angélicas. É um livro curtinho, da CPB. Aqui é o símbolo da CPB, tá aqui. E não tá dando para ver, tá muito claro. Aqui, agora deu para ver. Da CPB, ela tá lançando esse livro, da escritora Ellen White. E é um livro que explica o Apocalipse capítulo 14, algumas questões que envolvem o Apocalipse capítulo 14, que aumentam o nosso conhecimento da palavra de Deus. Então Deus tem um carinho muito especial pelo seu povo, pelos aqueles que querem conhecer a palavra dele, que ele traz esses materiais, né, ajudam os seus filhos a produzirem esses materiais para enriquecer o conhecimento. Então vale a pena. Tem esse, depois vocês pesquisam na internet, o site da Casa Publicadora Brasileira. Tem uma infinidade de livros lá. Tem uma meditação que está sendo produzida agora também, que a gente lê um versículo por dia. Versículo não, uma página por dia, que é essa meditação, né, escrita pelo professor, pastor, doutor, arqueólogo Rodrigo Silva, meu xará. Tá aqui a fotinha dele, com certeza vocês já viram ele na internet, que é para ler uma página por dia, traz algumas meditações por dia. Então vale a pena também, produzido pela Casa Publicadora Brasileira. Então, depois pesquisem o site da Casa Publicadora Brasileira, né? Entrem também nos canais que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vocês vão ver que vale a pena, porque aproxima a gente de Deus. Deus tem um carinho impressionante por cada um de nós. Por isso que ele trouxe a Bíblia, a palavra dele, com instruções para a gente saber o que aconteceu no passado, o que acontece no presente e o que vai acontecer no futuro, para a gente não ser pego de surpresa. Por isso que é importante a gente fazer esses estudos que a gente está fazendo. Porque Deus quer preparar um povo que esteja firme e forte para o período difícil que vai vir daqui para frente, que é o período do fim, do tempo do fim. Coisas difíceis vão acontecer e a gente precisa estar preparado, junto com Deus, para poder vencer essas dificuldades. Tá bom? Então, se ficou alguma dúvida, manda aí para mim. Mais uma vez eu peço, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo, espalhe essa palavra, ativa o sininho para quando eu mandar um vídeo novo, vocês receberem, espalhem esse vídeo aí para todo mundo, tá ok? E que Deus te abençoe, te guarde e faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Até o próximo vídeo.